Hoje nós vamos começar nosso primeiro módulo sobre fisiologia respiratória. Bom, os objetivos da nossa aula de hoje: identificar as funções do sistema respiratório, analisar a fisiologia da respiração e analisar os fatores que determinam o processo de ventilação. Lembrando que aqui eu só vou abordar a parte fisiológica. Eu não vai entrar na questão da anatomia, que a anatomia a gente vê em outra parte da matéria da disciplina, ok? Bom, segundo Guyton, 2016, ele falou que um adulto em repouso, ele respira em média 15 vezes por minuto e ventila aproximadamente 6 litros de ar durante esse período. Isso equivale a mais de 8.000 litros em um período de 24 horas. Percebam a proporção desse sistema, o quanto que ele trabalha desde a primeira respiração até o último limite final, o que chega à morte. Ou seja, é um sistema que trabalha incessantemente para permitir o ato de respirar, o ato que nos mantém vivo, o ato que nos mantém a todos os dias alimentando as nossas células de oxigênio e ao mesmo tempo retirando desse mesmo sistema uma grande quantidade de gás carbônico que, se acumulasse no nosso corpo, seria extremamente letal e fatal pela toxicidade desse gás em excesso no nosso corpo. Então a gente vai conseguir mais ou menos entender como que funciona esse processo de respiração e o que na realidade determina o processo de respiração do nosso corpo. Ainda em 2003, Stanfield diz no seu livro que o sistema respiratório é assim denominado porque a sua função é de respiração, que é na realidade um processo de trocas gasosas. Trocas gasosas, a gente sabe que ela pode acontecer normalmente em dois momentos, né? Ou na respiração, que ela é chamada de externa, ou na respiração, que ela é chamada de interna. Na nossa aula, nós vamos dar ênfase apenas à respiração externa. Não vamos falar da respiração interna. Só para mais ou menos a gente entender, respiração interna é aquela que é feita dentro da célula. Então, as células executam esse processo de respiração, normalmente por uma mitocôndria, por uma organela citoplasmática chamada de mitocôndria. É o que se faz a respiração celular. O que nós vamos começar a abordar hoje apenas é a respiração externo. Bom, e aí a gente tem que pensar que a respiração externa, ela normalmente acontece em dois momentos diferentes. O primeiro, que é a questão pulmonar, onde acontece a ventilação pulmonar, ou seja, o ar ele passa pelos pulmões em determinada região do sistema respiratório. A imagem mostra para a gente aí do lado que região que é essa. Entre o alvéolo e o capilar pulmonar ocorre o primeiro modelo de trocas gasosas. Então, as trocas gasosas inicialmente na respiração externa, ela acontece entre o alvéolo e o capilar, por isso a gente chama de hematose pulmonar. Da hematose pulmonar, a gente tem as trocas gasosas específicas entre o alvéolo e o capilar pulmonar. Uma vez dentro da corrente sanguínea, o oxigênio ele é conduzido para o meio tecidual pela corrente sanguínea, então ele é trocado do sistema vascular para as células e ao mesmo tempo, quando as nossas células produzem CO2 no próprio processo fisiológico de utilização do oxigênio, esse CO2, quando retorna para a corrente sanguínea, retorna também por meio de trocas gasosas. Então, as trocas gasosas pulmonares, elas acontecem entre o alvéolo e o capilar. As outras trocas gasosas acontecem entre os capilares corporais e os tecidos corporais. Lembrando que aqui a nossa aula de hoje, inicialmente, é para dar ênfase apenas à hematose alvéolo capilar, ou como que esse ar consegue chegar no alvéolo para que ele consiga ser trocado. Então aí nós temos a respiração externa, né? Nos seus dois modelos. A primeira, o fluxo de massa entra na superfície respiratória, uma parte desses gases se difunde para a própria superfície, onde acontece a chamada de difusão, que é um processo de troca. Ao mesmo tempo, quanto o próprio tecido ele utiliza
O oxigênio ele libera CO2 na corrente sanguínea, também por uma troca gasosa, e posteriormente ele deve ser excretado pelas vias respiratórias. Na realidade, o que é excretado é sempre o excesso, né? O corpo sempre excreta o excesso de CO2, porque a gente não pode excretar todo, porque o CO2, numa próxima aula, eu vou explicar que ele é muito importante para o nosso corpo também. O que é excretado é sempre os volumes maiores de CO2 que ficam na corrente sanguínea. Então, a gente, além de identificar essas duas funções do sistema respiratório, que é a própria ventilação e a própria trocas gasosas, o sistema respiratório ele tem outras funções, entre elas ele consegue manter o nosso equilíbrio ácido-básico, né? Ele consegue manter o nosso pH dentro de valores considerados como normais, nem ácido nem básico, pH variando entre 7,35 a 7,45. Ele é importante no processo de vocalização, porque na laringe a gente sabe que existem as cordas vocais, essas cordas quando vibram, elas produzem o som, e as próprias caixas de ressonância de som que acontecem normalmente na cavidade nasal. Elas amplificam esse som produzido pelas cordas vocais. É um sistema de defesa, porque como a gente consome muitas das vezes o ar que veio do meio externo, esse ar contaminado ele não consegue, ou seja, entrar para dentro do sistema circulatório, porque ele é todo protegido. O sistema, quando nós expiramos, nós perdemos um pouco de água, em média 200 ml. Essa perda de água é importante para controlar o nosso volume hídrico. Isso lá em sistema urinário eu explico melhor. É um órgão que tem importância no retorno venoso, principalmente no processo de contração dos músculos respiratórios, diafragma, importante na sua contração para facilitar o retorno venoso. E na superfície pulmonar ainda existem algumas células que produzem proteínas plasmáticas importantes, principalmente para o sistema urinário, mas isso eu falo em outro momento, em outra aula. Então, além daquelas duas funções chaves, que é a ventilação e as trocas gasosas, o sistema respiratório ele apresenta essas outras funções. A gente vai adentrar um pouquinho mais sobre como que acontecem as duas principais funções, a primeira normalmente ligada somente à ventilação. Bom, aí nós temos as vias respiratórias. As vias respiratórias elas se dividem em vias respiratórias superiores e vias respiratórias inferiores. As vias respiratórias superiores ela é constituída pelo nariz, pelas cavidades nasais, faringe, e aí logo depois nós temos as vias respiratórias inferiores, que dá continuidade à laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos. Dos brônquios, bronquíolos e alvéolos são envolvidos pelo tecido pulmonar, que externamente é envolvido por um outro tecido que é chamado de pleuro. Dentro da fisiologia, é importante a gente dividir essas vias respiratórias em algumas vias de condução. A primeira via é chamada de via condutora. A via condutora ela é responsável pelo processo de ventilação. Então, quais são as estruturas que formam a via condutora? Desde o nariz até os bronquíolos, nós temos as vias condutoras. As vias condutoras têm o papel de apenas de movimentar o ar pelas vias respiratórias. Não tem o papel de trocas gasosas. Diferentemente da segunda via, que são as vias respiratórias. As vias respiratórias elas produzem duas ações fisiológicas importantes, que é a perfusão e a difusão. As vias respiratórias é constituída pela região alveolar, pelos sacos alveolares e por um conjunto de milhares de alvéolos que formam o término das vias respiratórias. Então, nas vias respiratórias nós temos duas funções importantes. O processo de perfusão, que nada mais é, nada menos é que o enchimento de ar, os alvéolos, enchimento e esvaziamento do ar. Quando o ar chega nos alvéolos, nós chamamos isso de difusão. Agora, quando parte dos gases que presentes nesse alvéolo, ou recebe desse alvéolo, ou seja, quando parte desse gás passa do alvéolo para o capilar pulmonar, se difunde, né? E quando parte dos gases que estão no capilares entram para dentro do alvéolo, nós temos um processo fisiológico chamado de difusão. Essa difusão, só para a gente completar, uma difusão simples, característica dos movimentos desses gases por essas referidas membranas.
Então, para que a gente consiga ventilar, nós temos que entender esses importantes fatores que acontecem dentro do processo de respiração, certo? Então, eu vou explicar cada um deles, lembrando que quais são essas forças envolvidas no processo de ventilação. Os gradientes de pressão, o controle nervoso da respiração, a mecânica respiratória, complacência e elastância pulmonar e o fluxo de ar. Então eu vou dar uma ênfase geral de todas essas forças envolvidas nesse processo de ventilação. Lembrando que a ventilação é o movimento das vias onde não há troca de gases. Em outra aula eu vou apenas especificar as características das trocas gasosas. Bom, primeira coisa a gente tem que, para entender as pressões respiratórias, a gente tem que lembrar da lei de Boyle. Boyle diz que para uma dada quantidade de gás, né, um ar, contido em recipiente fechado, guardem bem isso, a pressão é inversamente proporcional ao volume do recipiente. E por que é importante a gente entender isso? Esse entendimento dessa lei é importante para que a gente compreenda como que o ar sai do lado de fora do meio ambiente, entra para dentro das vias respiratórias e como o ar dentro das vias respiratórias consegue retornar para o meio ambiente. A gente consegue observar em duas figuras contendo moléculas, certo? Normal da característica do ar atmosférico. Então, na primeira, observem que quando a gente aumenta em si o volume do espaço, a pressão ela tende a diminuir. Então, se eu aumento o volume de uma área, a pressão do gás ele tende a diminuir. Então, por isso que ela é inversamente proporcional. Aumentei a área, diminui a pressão. De forma contrária, se eu diminuo a área, eu aumento a pressão. Por isso que eles dizem que é inversamente proporcional. E isso vai ser importante para a gente entender como que acontece o movimento do ar de fora para dentro ou de dentro para fora. Então, esses gradientes de pressão eles devem existir para que o ar se mova entre as vias respiratórias. Então, o ar ele se move pelas vias respiratórias a favor de um gradiente de pressão. Que gradiente de pressão é esse? O ar se move de um meio de maior pressão para um meio de menor pressão. Então, tem que haver esse gradiente. Se os gradientes forem iguais, não existe possibilidade desse movimento do ar. Então, tem que existir essa diferença, esse gradiente. Por exemplo, nessa imagem do lado, a gente observa que na inspiração, a pressão do ar atmosférico deve ser superior à pressão alveolar ou pressão pulmonar. Para que isso aconteça, ou seja, eu vou explicar para que isso aconteça, essa diferença faz com que o ar entre. Por determinado ponto, quando o ar vai entrando e a pressão alveolar fica maior do que a externa, você inverte. E você vai inverter, ou seja, a pressão pulmonar fica maior do que a externa, inevitavelmente o ar ele vai sair, ele vai ser expirado. Então nós temos na realidade essas 4 pressões que são diretamente relacionadas ao processo de ventilação. Eu vou citar as 4, mas eu vou falar apenas das 3. Eu vou abordar apenas as 3 primeiras. Temos a pressão atmosférica, que é a pressão do ar ambiente. Essa pressão ela tem um valor de 760 milímetros de mercúrio. Percebam que a pressão intraalveolar ela também é de 60 milímetros de mercúrio, ou seja, é igual à atmosférica. Então, para que aconteça um movimento de ar do lado de fora para o lado de dentro, essa pressão intraalveolar ela tem que cair, e ao mesmo tempo, quando para o ar que está dentro, para ele ir para fora, essa pressão ela tem que ser superior à atmosférica. Isso a gente vai explicar como que acontece. Existe uma pressão produzida por um espaço, por um tecido que envolve os pulmões, chamada de pressão intrapleural. Essa não é uma pressão de ar, é uma pressão hidrostática, mas eu explico ela também. E existe uma diferença entre a pressão que está dentro do alvéolo e a pressão pleural, que é chamada de pressão transpulmonar. Mas nesse momento eu não vou dar ênfase à transpulmonar. Então aí,
nós observamos uma cena comum, que a gente muitas vezes observa. A nível do mar, nós temos uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Conforme nós vamos subindo, essa quantidade de ar ela vai diminuindo e o espaço vai aumentando. Então, tendenciosamente, quanto mais alto nós vamos, menor a pressão atmosférica. E aí vocês vão perceber que o nosso corpo sofre quando nós vamos para lugares muito mais altos, com a pressão mais baixa, porque praticamente não existe gradiente de pressão, não existe diferença de gradiente de pressão, e isso dificulta muito o indivíduo a captar o oxigênio do meio externo. Isso é um ponto importante para a gente entender o mecanismo pelo qual nós conseguimos fazer a entrada e saída do ar do nosso sistema respiratório. A pressão dentro dos alvéolos, a pressão pulmonar em repouso é igual à atmosférica, ou seja, 760 milímetros de mercúrio. Na inspiração, ela varia abaixo de 1 a 3 milímetros de mercúrio abaixo da atmosfera. E quando isso acontece? Imagine que eu tenho um alvéolo que a pressão é 760. Então, eu não posso esquecer que o meu pulmão é um tecido que ele é preso dentro de uma caixa torácica. Então, quando esse pulmão, a tendência do pulmão é sempre se abrir. Ele é um órgão que se expande. Para ele se expandir, a caixa torácica também tem que se expandir. Então, quando a caixa torácica se expande, esse pulmão se expande e o alvéolo aumenta de tamanho. Quando esse alvéolo aumenta de tamanho, lembrando da lei de Boyle, quando a minha área é maior, a minha pressão ela tende a ser menor. Então, quando esse alvéolo se expande, a pressão intrapulmonar ou pressão alveolar, ela cai, ela fica inferior à atmosférica e o ar começa a entrar. Esse ar vai entrando. A quantidade de ar que entra depende de vários fatores. E esses fatores eu vou mostrar posteriormente. Só que depois que esse ar começa a entrar, vai chegar em determinado ponto que a pressão dentro do alvéolo, ou a pressão pulmonar, ele é maior que a atmosférica. Então o ar ele para de entrar e ele começa a sair num processo de expiração. Por isso que a gente imagina um alvéolo desse tamanho, um alvéolo cheio de ar desse tamanho. Quando a pressão dele é igual à atmosférica, para essa pressão cair, o alvéolo tem que se dilatar. E aí, depois que ele se dilata até certo ponto, a pressão fica maior que a atmosférica. Ele tem que voltar ao seu espaço normal para o ar, ele ser expirado. Então, esse é um ponto importante a gente identificar, a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão alveolar. Tá aí, conforme eu falei com vocês, a pressão atmosférica, né, a nível do mar, ela é de 760 milímetros de mercúrio. E aí tem outros fatores que eu não coloquei aqui, por exemplo, que é a questão da temperatura. A temperatura também interfere nessa pressão, a quantidade de moléculas, a umidade relativa do ar. Mas aqui eu estou dando ênfase apenas à relação entre pressão atmosférica e pressão alveolar. O quanto é importante a diferença de gradiente de pressão entre a atmosférica e a alveolar ou pulmonar. Cabe lembrar que para que o alvéolo se expanda, o pulmão tem que se expandir. E aí depois, posteriormente, eu explico como que isso acontece. E aí um exemplo, durante a inspiração a pressão intrapulmonar é menor do que a atmosférica e durante ela é maior. Então essa queda ela é importante, por isso que ela cai em média de 3 milímetros de mercúrio, tanto na INS, ou 3 milímetros a menos na INS e 3 milímetros de mercúrio a mais na expiração, certo? Bom. E aí nós temos uma outra pressão que interfere, só que agora essa pressão ela interfere na possibilidade do pulmão se expandir. O pulmão se expande para abrir os alvéolos, mas para que esse pulmão se expanda, eu não posso esquecer que esse pulmão está preso dentro de uma caixa torácica. Então existe envolvendo o pulmão um tecido, segundo Stenff, está falando no slide aí, segundo Stenff, existe um tecido
chamado de pleura. Essas pleuras são membranas serosas que envolvem e revestem a cavidade torácica. Membrana serosa é aquela que produz um líquido seroso, e esse líquido ele é lançado dentro de uma cavidade. Nós temos duas pleuras, a pleura parietal que está grudada à caixa torácica e a pleura visceral que está grudada ao pulmão. Entre essas pleuras existe um espaço que é chamado de espaço pleural, e dentro desse espaço a presença do líquido pleural. Esse líquido pleural preso dentro desse espaço produz uma pressão, que é chamada de pressão pleural. É importante que a gente entenda porque esse espaço vai ajudar o pulmão a se expandir, principalmente dentro da caixa torácica. Então aí nós temos, olha, a pressão no interior da pleura, ela é de 750 milímetros, ela é 4 milímetros mais baixa que a atmosférica, mas é uma pressão hidrostática. Eu não posso esquecer quanto a isso. Não é uma pressão de ar, é uma pressão de líquido. E aí a gente tem que observar que, como é um líquido, esse líquido ele tende a fluir para lugares onde tem menor quantidade de líquido. Então, esse líquido ele faz duas pressões. Ele faz uma pressão empurrando o pulmão para dentro, e ao mesmo tempo ele faz uma pressão empurrando as costelas para fora. Então esse líquido ele pressiona tanto o pulmão para dentro quanto as costelas para fora. E aí vocês vão ver o quanto que é importante o movimento do gradil costal. Porque, e aí, olha só, como ele está ali presente, ele deixa um espaço. Ó. Esse espaço é um espaço utilizado pelos pulmões durante o ato de insuflação ou no próprio ato de retração. Então esse espaço é importante para controlar essa amplitude de movimento, essa distensibilidade pulmonar durante o ato de inspiração, principalmente na caixa torácica. Então aí nós vamos, conforme eu falei, ó, nós temos na imagem, a gente observa que existem forças que na realidade são geridas por esse líquido que favorecem ou que dificultam a expansão pulmonar. Então, lá na primeira foto de cima, a gente observa que quando a gente inspiramos, na inspiração as costelas se abrem, puxam as pleuras e aí eu tenho uma força que facilita a expansão pulmonar. Já durante a expiração, quando esse gradil costal volta, eu tenho essa pressão desse líquido que ajuda a fechar os pulmões para esvaziar durante a fase expiratória. Então, a pleura, ou seja, o líquido pleural, a pressão pleural, ela é fundamental para o funcionamento pulmonar. Em algumas situações, como eu estou mostrando para vocês no slide à esquerda, pode haver um excesso de produção desse líquido pleural, algumas doenças como pneumonia, e aí esse excesso de líquido, percebam que diminui o tamanho do pulmão. Se diminui o tamanho do pulmão, o pulmão não se expande corretamente. Se ele não se expande, ele não consegue se ventilar. Ao não ventilar, ele diminui as trocas gasosas, e aí vocês vão ver que quando você absorve menor volume de oxigênio, inevitavelmente esse indivíduo vai ter que aumentar a sua frequência respiratória ou começar a desenvolver sinais de falta de ar para tentar captar esse excesso. Então, aí nós temos um mecanismo de drenagem desse derrame pleural, que não vem o caso de explicar aqui, e em outro momento eu explico para vocês sobre. E aí nós temos um outro mecanismo, que é uma ruptura, é uma outra entrada de ar, que aí praticamente os gradientes eles se somem, e aí o pulmão ele praticamente perde toda a sua capacidade de se insuflar. Bom, primeiro ponto, entendemos que para que aconteça a ventilação, tem que haver esse movimento contínuo de ar do meio externo para o meio interno. Mas quem é que controla o nosso processo de respiração? Nosso processo de respiração ele é controlado pelo sistema nervoso. Nossa respiração, de uma forma geral, ela é automática e involuntária. Ou seja, nós não precisamos ficar parando para observar quando respiramos. Mas existe também o controle voluntário. Você canta, quando você fala, quando você tem falta de ar, quando você precisa de puxar mais ar, você consegue exercer esse controle voluntário da respiração. Mas na maioria das vezes, essa respiração ela é um processo
involuntário e automático e controlado pelo sistema nervoso. Esse controle é feito numa região do encéfalo chamada de tronco encefálico, lá especificamente no bulbo, né, ou medula oblonga, que também recebe esse nome. Nós temos neurônios que formam as chamadas áreas de respiração. Temos a área expiratória, a área inspiratória e a área apnêutica, todas elas responsáveis por controlar tanto a ins quanto a ex ou até a apneia, ou a parada respiratória. Então esse centro ele gerencia esse processo de diversas formas. Eu vou falar alguns desses processos para a gente entender como que acontece esse controle importante da respiração no dia a dia. Em algumas regiões dentro do nosso corpo, nós temos os chamados de quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores eles são responsáveis por detectar na corrente sanguínea a quantidade da pressão de oxigênio, da pressão de gás carbônico e a presença dos íons de hidrogênio. Então esses sensores, esses quimiorreceptores são fundamentais para avisar o centro respiratório da oscilação da concentração dessas substâncias. Então, por exemplo, quando a pressão de oxigênio ela cai, automaticamente o centro respiratório vai estimular o indivíduo a inspirar para tentar puxar mais oxigênio. Quando a pressão de CO2 também aumenta demais dentro das correntes sanguíneas, ele vai fazer com que o indivíduo jogue mais ar para fora, ou seja, ele estimula a expiração. Então, esses sensores estão a todo momento alimentando o nosso centro respiratório para que ele consiga acelerar a frequência cardíaca, respiratória, reduzir a frequência respiratória. Esses são os principais meios de controle da ventilação. Ainda existem outros receptores, como por exemplo os receptores de extensão pulmonar. Existe um reflexo quando o pulmão ele diminui o seu tamanho fisiologicamente, ele gera um reflexo para que ele se distenda e aumente o seu volume no seu interior. Um exemplo disso é quando nós bocejamos. Quando o volume de ar em repouso ele cai, nós fazemos um ato de uma inspiração profunda, né? A gente abre a boca, faz aquela inspiração profunda para aumentar o volume de esse ar e manter um volume corrente satisfatória. Alguns receptores que detectam a presença de substâncias irritantes que produzem a tosse, esse é um ponto importante, e os próprios receptores, normalmente ligados ao sistema muscular esquelético, que avisam na realidade da necessidade de maior consumo de oxigênio ou coisas parecidas, ok? E aí percebamos que nós temos um controle nervoso da respiração. E esse controle nervoso está diretamente relacionado à contração muscular. Por que a contração muscular? Primeiro ele detecta a quantidade, ou seja, como que se encontram os gases na corrente sanguínea. Depois ele gera um estímulo. Esse estímulo ele vai diretamente influenciar se nós vamos fazer uma inspiração mais profunda, uma expiração mais profunda. E aí esse centro nervoso ele é capaz de estimular os nossos músculos respiratórios. Lembrando que o processo é simples. Para que o pulmão ele se expanda, ele precisa que a caixa torácica também se expanda. E a expansão da caixa torácica ela acontece por meio da contração da musculatura respiratória. A musculatura respiratória ela é capaz de expandir e, ao mesmo tempo, ela é capaz de retrair o nosso pulmão. Se a gente consegue expandir o pulmão, os alvéolos se abrem e aí cria uma diferença, tanto para a entrada quanto para a saída do ar respiratório. Então ele diz, o fluxo de ar para dentro dos pulmões é impulsionado por gradiente de pressão que os músculos da respiração criam pela alteração do volume nos pulmões. Então, esse comando do sistema nervoso central, ele chega aos nossos músculos respiratórios, principalmente pelo nervo frênico. Eu coloquei um outro nervo glossofaríngeo, que trabalha muito mais na musculatura dessa região da laringe e da faringe, mas o nervo frênico é um músculo é um nervo importante, porque ele que vai lá inervar principalmente os músculos respiratórios, principalmente o diafragma. O diafragma é inervado pelo nervo frênico, responsável por estimular a contração do diafragma.
Então a mecânica respiratória, ela mais ou menos faz isso, né? O fluxo de ar para dentro dos pulmões é impulsionado por um gradiente de pressão que os músculos da respiração criam por alteração do volume pulmonar. Vou repetir isso de novo, que é muito importante a gente entender esse mecanismo. Então aí nós temos os músculos inspiratórios, diafragma e os intercostais externos. Eu estou colocando sempre os músculos motores principais. Esses músculos eles têm o papel de abrir a caixa torácica, os intercostais externos, mas só a contração dos intercostais externos não é o suficiente para que o indivíduo consiga captar um volume de oxigênio satisfatório. É importante a contração do diafragma. O diafragma ele desce, aumenta a amplitude de movimento do pulmão para baixo, e aí você consegue encher o pulmão de forma satisfatória de ar. Por isso que o diafragma é o principal e mais importante músculo inspiratório. Na inspiração fisiológica, o volume de ar que entra, ele na realidade não necessita de um músculo expiratório para jogar esse ar para fora. Apenas a diferença de pressão entre o meio interno e o meio externo é o suficiente para que o ar saia. Por isso que a gente fala que a expiração, numa fase fisiológica da respiração, ela é passiva. A inspiração ela vai acontecer sempre, mas a expiração na fase fisiológica ela é passiva. Porém, quando nós produzimos uma inspiração profunda, nós aumentamos muito o volume de ar. Só essa diferença de pressão entre o ambiente pulmonar e o lado externo não é o suficiente. E a gente vai precisar, tá errado o item expiratórios, nós vamos precisar desses dois músculos, abdominais e intercostais internos. O que esses dois músculos fazem? Eles fazem um mecanismo contrário. Eles fecham a caixa torácica e jogam o diafragma para cima. Com isso, eles facilitam a saída do ar. Então não podemos esquecer, na fase forçada da respiração, a expiração ela é ativa, ela precisa desses músculos respiratórios. E aí nós temos, durante a inspiração, os intercostais externos expandem as costelas, o diafragma desce, e aí cria um gradiente de pressão menor dentro do pulmão, o ar entra. Conforme esse ar vai entrando, chega a um limite, o diafragma, ele na realidade, ele relaxa. Se tem uma expiração forçada, os músculos abdominais contraem, os músculos intercostais internos contraem, e acontece essa retração do pulmão com automaticamente o processo de expiração. Então isso é muito importante para a gente entender, porque quem é que controla a contração desses músculos é o centro respiratório. Uma outra propriedade importante que a gente tem que compreender é a chamada de complacência e elastância. Então, elas duas estão relacionadas à capacidade dos pulmões se distenderem. Nós não podemos esquecer a importância do pulmão em se distender é alterar a pressão dentro do alvéolo. Quando a gente altera a pressão dentro do alvéolo, a gente cria um gradiente de pressão. Por isso que o pulmão é um tecido que ele tem que ser capaz de se distender, e as estruturas que estão ao redor dele também têm que ser capazes de se distender. Então a complacência, ela mensura a distensibilidade do pulmão, ou seja, o quanto que esse pulmão ele vai conseguir se expandir ou se retrair durante a fase de respiração. Certo? Ao mesmo tempo, a elastância, que mede, ou seja, quando que essas estruturas que estão ao redor dele, pleura, costelas, todos os tecidos ao redor vão ser capazes de resistir ou facilitar esse momento. Então, por exemplo, se eles resistem demais, eles dificultam a capacidade do pulmão de se expandir. Então, um pulmão complacente, ele consegue ter uma boa distensibilidade. Quanto menos complacente ele for, menor a distensibilidade dele. E a elastância, ou seja, quanto maior a elastância, né? A gente tem que pensar, ou seja, quanto menor a capacidade de resistir, mais fácil esse pulmão consegue vencer essa resistência. Quanto maior for essa capacidade de resistir, maior dificuldade esse pulmão tem de conseguir se distender durante a respiração, tanto distender como de retrair. Por isso que existem algumas doenças que afetam tanto o pulmão ou as estruturas que rodeiam
ele e podem interferir no processo de respiração. Daí nós temos essas forças, né? A força do próprio pulmão, que ele tem que se distender, e as estruturas que estão ao redor, que podem interferir diretamente. Ele mostra lá, em condições normais, a pressão intrapleural será sempre negativa, porque ela, na realidade, ela favorece a pressão pleural, ela vai sempre ser uma força que resiste à expansão pulmonar. Por isso que é importante as costelas se expandir para essa pressão ela diminuir e facilitar o movimento pulmonar. E aí, o último fator, que é o chamado de fluxo de ar. Segundo Stenf, em 2013, no seu livro, ela diz: os pulmões saudáveis, a resistência do fluxo do ar para dentro e fora do pulmão é baixa. Ou seja, sempre quando eu tenho um pulmão saudável, essa resistência ela é sempre baixa. Por que ela é baixa? Porque os tubos que formam esse sistema são grandes, são relativamente largos. Então eles facilitam esse movimento de entrada e saída. Qualquer fator que interfira no tamanho ou na obstrução desses tubos pode ser um fator que cria um aumento dessa resistência e dificulta a entrada e saída do ar. A gente não pode esquecer que quando a gente fala de vias respiratórias, o ar ele passa por um caminho. Ele passa por uma via que começa lá do nariz e termina no alvéolo, e do alvéolo volta para o nariz. Mas a gente também utiliza a cavidade oral como meio de respiração. E aí nós temos, quando a passagem desse ar ele tem um fluxo sem resistência ou com baixa resistência, nós classificamos ele como um fluxo laminar. Porém, quando esse ar ele cria barreiras, ele encontra barreiras, ele pode criar um fluxo turbulento, que é um fluxo de dificuldade para a passagem desse ar. E aí isso normalmente pode estar relacionado à própria mucosa respiratória, né, que tem um papel importante na defesa, formada, a gente já sabe, tecido estratificado, cilindro ciliado por células caliciformes. Então, esses cílios e essas células caliciformes são importantes, porque criam barreiras, criam proteção, e a própria constituição das vias respiratórias, principalmente inferiores, né? Por grande quantidade de anéis cartilaginosos e musculatura que consegue facilitar essa expansão. Então nós temos muitos fatores que favorecem esse processo de inspiração e expiração, mas como é uma via aberta, ela está sujeita a patologias que podem dificultar esse fluxo. E aí a gente consegue avaliar esse fluxo com um método semiológico chamado de ausculta pulmonar. Nós conseguimos avaliar esse fluxo de uma forma tranquila, se esse fluxo ele está satisfatório, se ele está laminar ou se ele está turbulento. Então, numa ausculta pulmonar, nós conseguimos ouvir os ruídos fisiológicos, que são o murmúrio vesicular. Ou seja, o murmúrio vesicular é característico da passagem do ar pelos brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então, ele dá um som importante, um som característico de um fluxo laminar. Quando esse ar passa pela traqueia, ele produz um ruído que é chamado de ruído traqueal. Já quando acontece alguma obstrução, nós temos o que a gente chama de ruídos adventícios. Esses ruídos adventícios, normalmente, eles podem ser os roncos, os sibilos, os estridores, os estertores crepitantes e bolhosos. Bom, eu vou dar uma ênfase geral no sibilo, normalmente por estreitamento da via respiratória, ela produz um som agudo, parece um chiado de gato, né? Um som bem agudo, característico. Em algumas situações, quando a secreção ela é muito líquida, ele produz um estertor, né? E esse estertor ele é característico de um som líquido, de um movimento líquido, normalmente pode estar ligado a estourar de bolhas. E quando essa secreção começa a ficar muito densa, muito pesada, somada a outras coisas, ela se movimenta e produz um som chamado de ronco, que a gente consegue observar, só que o ronco já não é um som agudo, o ronco é um som grave que determina o movimento de secreções espessas dentro das vias respiratórias. Aí um exemplo da asma, né? A asma é uma doença que provoca essa redução das vias respiratórias,
normalmente por um broncoespasmo ou por presença de secreção. Esses músculos contraem em excesso e produzem um fechamento da luz do brônquio, e aí nesse fechamento existe o aparecimento de um som, um ruído adventício característico, que é o sibilo, né? Então, toda vez que esses brônquios, essas vias respiratórias inferiores, elas se estreitam, elas podem alterar esse ruído, produzindo um ruído patológico. E aí a gente termina essa primeira parte. Eu deixo a bibliografia, lembrando que essa videoaula é apenas um complemento das aulas que a gente realiza dentro da sala de aula, certo? Muito obrigado e até a próxima aula.